Convidar agora o Alisson Santos, né? Ele que é psicólogo, psicoterapeuta no Espaço Vivente, perito psicólogo do TJRN, através do Núcleo de Perícias, professor de psicologia em escolas técnicas, poeta e escritor. Está com você a fala, Alisson. Muito obrigado, Isa, muito obrigado a todos. Agradeço em especial a Marlon por sua fala, como as colegas. Nossa, fiquei muito tocado aqui mesmo e emocionado com como você trouxe de você para nós nessa fala, e foi assim encantador e foi muito especial. E falar com vocês hoje é exatamente um exercício de partilha. Então, já deixo aqui meus agradecimentos ao convite, à lembrança e à oportunidade de partilhar sobre algo que é tão importante para mim e que também faz parte desse movimento a qual eu chamo de vida. Por gentileza, só me confirme se a imagem que a legenda tá certa ou ela tá invertida ainda? Tá ok, Ok. Certinho. Certinha. Ok. Então, pensar em escrita, como eu proponho hoje, melhor, sugiro, quando nós escrevemos ou pensamos em escrever, nós somos convidados a um transbordo. Você, enquanto escritor da sua história, qual é o capítulo que você está redigindo ultimamente? Quando nós pensamos em escrita, nós pensamos no movimento de caminhar em conjunto e com as palavras. Quando nós vamos pensar em escrita, nós, ao mesmo tempo que falamos de algo, falamos de nós. A palavra escolhida não é escolhida à toa. O movimento de pensar, de se afetar, de deixar-se levar no movimento que nos proporciona escrever, nos convida a pensar exatamente o que de mim é convocado a pensar nesse momento, trazendo em especial o que eu preciso cuidar. Que eu achei fantástico quando o professor trouxe eu preciso, ou melhor, que a espiritualidade tem de um ré, tracinho, a, tracinho, apresentação. Reapresentação. E quando nós vamos falando da escrita, essa perspectiva de polir, de artesanal, eu quero convidá-lo a pensar quando você vai escrever uma mensagem para alguém. Quantas vezes você apaga, você corrige, você coloca a palavra, essa não fica bacana, seja com a caneta, seja no chat, seja no WhatsApp, seja onde for. E isso vai nos convidando a pensar o quanto esse escrever é esse reapresentar. Porque internamente a gente se conecta com aquilo que nos compõe, que nos faz parte, e quando nós vamos escrever, nós vamos colocando a nossa forma de vivenciar o que só a mim é acessado para os outros. E tenho certeza, escrever é uma confissão. Escrever é um ato de confissão na perspectiva de quando eu me conecto com aquilo que eu compreendo que sou, eu consigo transbordar. Quando eu escrevo, eu transcrevo. Ou seja, eu retiro de um lugar algo que já está escrito e coloco para outro. E quando nós vamos pensando na escrita, sem nenhum enquadre em prosa, poesia, artigo, seja lá o que for, mas como o ato de colocar-se em palavras, nós vamos nos percebendo que nem sempre escrever é algo simples. Pelo bilhete mais simples, pela fala mais simples, pela mensagem mais simples, pensar a escrita requer um cuidado na perspectiva do que de mim vai transbordar. Que em alguns momentos, ou em sua maioria, isso não é nunca possível de escolha. Mas é aí que mora a nuance da questão. É a escrita. É na escrita que a gente vai perceber que eu não preciso ter a palavra certa, mas que eu preciso escrever.
É na escrita que eu me encontro com o desencontro da palavra quando eu tento dizer alguma coisa e eu não consigo. Aquela coisa que me foge, que está na ponta da língua. Isso já é uma escrita. A escrita não precisa ser associada única e exclusivamente à fricção do lápis ou da caneta num papel, numa coisa porosa que possa ter a ilustração daquela fricção. Mas sim como esse movimento subjetivo, espiritual, social. E a escrita está na percepção dos detalhes. Quando eu vou me colocar numa conversa, quando eu vou me colocar num texto, quando eu vou me colocar nessa perspectiva de me aproximar de uma construção, de tentar dizer alguma coisa, eu vou me convocando a perceber qual é a postura da minha construção naquele momento. Como é que eu estou escrevendo? E entendo escrever como uma ação. Desassocie da caneta, desassocie do pincel e associe a você. A escrita como um cuidado que requer que eu me transborde. E nessa perspectiva, às vezes, ou em sua maioria, pensar a escrita como um cuidado de si para poder chegar num cuidado do outro é pensar quais são minhas vírgulas na perspectiva de minhas pausas, quais são meus pontos finais e também pensar se se faz necessário tanta vírgula, tanta correção, tanto gramatiquês. Mas e sua experiência? Em que momento ela se encontra? Quais são as rimas que você vem fazendo? Que você vai trazendo esse movimento de se incomodar. Eu quero que esta minha fala te incomode. Na perspectiva de percebe que existe um movimento que transcreve ao passo que você escuta e se afeta e reflete e se mobiliza a escrever como estão falando. Isso é transcrever, um aspecto mais subjetivo da questão. Mas, em especial, o que transcreve? O que está sendo convocado a transcrever? Na minha experiência enquanto escritor, nenhum texto, nenhum poema, nenhum artigo partiu de uma escolha, mas sim partiu de um transbordo. Mobilizado pela felicidade de uma alegria instantânea, mobilizado pela dor, mobilizado pela angústia, mobilizado pelo sofrimento, mobilizado pelo conquistar, mas mobilizado. Pensar nesse cuidado, na perspectiva de postura, é pensar na atenção necessária para isso que transborda. E escrever desde esse movimento de unir dois pontos, o mundo de dentro e o mundo de fora, mediados por um papel, por um teclado. E percebam-se, todos nós somos escritores. E se empoderem desse título, porque você escreve histórias todos os dias. Desde um oi a alguém na sua rotina, ao seu momento de atendimento, se assim for, ao escutar uma música, ao realizar suas preces, ao fazer um poema. Quando nós pensamos nessa perspectiva da escrita como sendo um movimento que naturalmente já faz parte, vamos pensar na história que eu estou me envolvendo. E como toda história, há personagens. Há pessoas que se envolvem, que são envolvidas, que ganham características, que perdem características. E o grande lance da escrita, enquanto um transbordo, é perceber o que é que eu vou acessando quando eu vou transbordando. Será que é um transbordo que traz palavras, ou traz comportamento, ou traz pensamento? O que é que vem?
E o cuidado nesse momento que eu transbordo e eu sou convocado a uma escrita, pelo menos nesse momento aqui, nesse recorte, estamos fazendo chipando, né, essas duas questões, nos convida a pensar exatamente sobre como eu me organizo. E é aí que reina o cuidado. É na escrita. É quando eu escrevo pensando no que não sei. É quando eu escrevo pensando no que eu acho que sei. É quando eu escrevo entendendo o que eu não sei. Mas é quando eu escrevo que eu entendo que escrever é o que eu posso fazer. Muitas vezes o recurso da fricção deste lápis, dessa caneta, dessa borracha, seja lá o que for, desse pedacinho de madeira do galho, da mangueira que estamos em safra de manga, riscando o chão enquanto eu espero alguma coisa acontecer, isso nos convida a pensar sobre esse movimento em que a escrita captura um momento oportuno. O kairos para algumas pessoas. O momento oportuno a. 3 pontinhos e você completa. Oportuno a quê? A escrita, ela nos aprisiona, no bom sentido da palavra, dentro de uma atmosfera que nos permite ser o que quisermos, fazer o que quisermos, como se nós não pudéssemos ser. E é nesse momento que a gente estabelece essa conexão de que se faz necessário transbordar e transbordar, atento ao que transborda, atento ao que se passa da média, do comum, use a medida que achar mais interessante. E isso tudo vai se construindo como sendo melhor. Esse momento do transbordo é o momento infinitesimal antes da ponta da caneta encostar no papel. Você consegue visualizar isso? Aquele momento que você está encostando a caneta ou o lápis ou a madeirinha no chão para construir isso que a gente chama de letra, de sílaba, de palavra. Esse intervalo, o que acontece antes do nada, é exatamente o que nos convoca a perceber a escrita como um ato gratuito. Não se faz necessário um curso, não se faz necessário uma formação. Porque no nosso cotidiano, milhares de processos escritos, milhares de processos de transbordo estão nos convocando a nos capturarmos nessa atmosfera que posteriormente pode ser transcrita num poema, num bilhete, num vídeo, numa conversa com alguém. E tudo isso vai sendo pensado como transbordar. E em alguns momentos, ou em todos, ou nos que você se permitir, esse transbordo, essa transcrição, será uma confissão muito dura. Porque para cuidar de algo, eu preciso saber que aquele algo precisa de ajuda. E quando você diz ao poema, quando você diz num poema, num verso bem feito, eu deixo desfeito o meu coração. E aí você diz, mas de quem é esse coração? De quem é esse desfazer? Ou melhor, o que é que foi desfeito? E isso vai começando a criar esse processo de transbordo. Começando não, dando espaço, porque ele já estava acontecendo. E quando nós vamos criando essa conexão, a escrita ela vai deixando de ser escrita, assumindo uma característica de transbordo e ganhando o que é dela por direito, o afeto. Já parou para pensar que nós nunca anotamos aquilo que não é importante? Quando você toma nota, você registra na intenção de não esquecer. Mas quantos transbordos já passaram despercebidos, não foram tomados nota, mas continuam registrados? Esse movimento é exatamente
o que vai nos fazer construir essa concepção do cuidado. Dentro das experiências da qual eu posso partilhar com vocês, escrever é a que mais dilacera, mas é a que mais reconstrói. Na perspectiva de que esse movimento, que acontece em qualquer momento, porque ele transborda, nos faz pensar exatamente sobre confissões, negações, sobre como se colocar a ouvir o outro, na perspectiva de que quando eu começo a me colocar na perspectiva de transbordo, de escritor de uma história, como assim nós somos, nós vamos pensando nessa jornada de conexão. Como eu tinha dito anteriormente, a escrita conecta o mundo de dentro com o mundo de fora. E também inversamente. Quem aqui nunca ficou arrebatado com aquele poema com melodia que a gente conhece como música? Você estava passando e, nossa, nunca tinha ouvido. Ou então naquele post na rede social que em 3 linhas a pessoa te tocou. E é uma pessoa, em suma, é uma pessoa. É importante desconstruir a ideia de que para que eu possa tocar, eu preciso estar num lugar específico. Não, né? E nessa perspectiva, conversar, construir, isso é escrita, pelo menos para mim. Construir, escrever, conversar, atender, é parte desse processo de transbordo. Na perspectiva de que quanto mais eu permito a me conectar com esse transbordo, eu vou me aproximando dessa relação que é o que a escrita nos proporciona. Criar um lapso no tempo, criar um vácuo no tempo, aonde eu posso ser cuidado. Ser na perspectiva de ação. Eu posso ser a ação do cuidado. Quando eu escrevo e me permito escrever. Quando eu escrevo e me permito transbordar. E consecutivamente, melhor, por consequência, o outro também vai receber esse transbordo. Porque quando eu me leio, quando eu me dou espaço, quando eu escrevo e me percebo no conteúdo que vem, aquele outro que também está junto comigo no cotidiano e percebe que há transbordos acontecendo, fica até mais à vontade de, em conjunto comigo, falar, conversar, pensar essa perspectiva, porque eu já estou ali, na minha leitura pessoal sobre o que eu transbordo. E com isso, essas confissões, essas mobilizações vão dando espaço para um transbordar que diz muito mais do que somente palavras. Porque a linguagem, ou o escrever, que permite uma expressão de linguagem, vai nos colocando como sendo aqueles que tentam habitar um mundo que é nosso por direito. Qual é a lógica aparente quando Djavan canta Guardiã Azul de Besouro um Imã? Parece totalmente desconexo, mas ao mesmo tempo é conexo. E é essa dor e delícia de viver esse paradoxo que vai nos permitindo nos conectar com a nossa história. Nós não podemos nos dissociar dela. Porque, como eu disse lá no comecinho, como é que você vem contando sua história? Quais são as palavras que você vem elegendo como sendo partes deste enredo, parte deste momento? E nesse caminho, eu convido vocês a tentarem se permitir, ou na perspectiva de permitirem-se, a ouvir a sua história. A história que é contada nesse momento, a história que é contada quando você vai entrar em contato com alguém. Existem histórias a todo momento. E eu vinculo muito escrita à história, porque a escrita é como se fosse a fala dessas histórias. Inclusive a nossa. A nossa fala muda, se expressa também quando nós escrevemos.
aquela fala mental que a gente fica lá, nossa, não sei o quê, e fica pensando numa ideia, ou num poema, ou num texto, numa fala, num roteiro do podcast. Isso tudo é escrita, pelo menos na minha visão. Caminhando para o final dessa fala, eu tenho a dizer também que ouvir a si, em conjunto a ouvir o outro, é escrever. No movimento de que essa relativização que a vida nos permite fazer nos conecta com tempos diferentes de nós mesmos. Você pode pegar um texto que você escreveu semana passada, ou uma anotação da aula de ontem, e hoje já não vai ter o mesmo sentido. Mas é o mesmo registro, é as mesmas palavras, né? Que a fricção não alterou-se, mas você se alterou. E é esse movimento de perceber o quanto eu transbordo enquanto escritor da minha história que me permite construir uma postura de cuidado. E ao passo que eu vou me ouvindo, me escrevendo, me lendo, eu me torno a poesia mais bela que eu posso ser, que é a poesia que eu sou. E entendam, eu gostaria de frisar poesia como sendo aquilo que lhe captura a atenção no seu dia a dia. Não somente como poema estruturado ou uma peça, uma ópera, mas aquela árvore no meio da Salgado Filho que te chama a atenção porque ela está florida. Aquele gesto de fraternidade quando você vê alguém ajudando o outro a atravessar a rua. Quando alguém lhe oferece uma bala de todo bom grado. Isso também é muita poesia. E o mais interessante é que a poesia do outro, a escrita do outro, o transbordo do outro, se conecta com o meu transbordo. Mas a partir do momento que eu me inscrevo na realidade, nas relações, e assim por diante. E repito, é na escrita que nós somos. É na escrita que eu me conecto. E quando eu me escrevo, eu transbordo num cuidado de si e num cuidado do outro. Espero que tenham me compreendido. Finalizo por aqui essa fala e agradeço por estarem aqui. Meu Deus! Que coisa maravilhosa, que encontro, que falas. Ai, meu Deus do céu, Alisson. Você não faz ideia do que você provocou aqui, viu? Aqui dentro parece aqui muita gente. Muito obrigada. Eu vou devolver a palavra aqui para as meninas. Desculpa, eu interrompi aqui com uma fala, mas eu precisava. Como eu não posso escrever agora, então eu tinha que falar. Alisson, gratidão pela sua partilha. Eu acho que um momento especial, né? Assim, a gente poder ter a espiritualidade, né, de Marlos nos tocando tanto e você nos ensinando que nós somos escritores todos os dias, né? Lindo. Deixou em mim a ideia e um olhar diferente sobre o mundo e de perceber que o lápis está na nossa mão toda hora.